é o momento de você receber aquilo que o Espírito Santo tem a lhe dizer. O tema desta noite: Deus está no controle de tudo. Ontem, durante a tarde, no meu momento de devocional, eu peguei uma Bíblia que eu tenho em casa, muito antiga, e achei uma anotação de 15 anos atrás. E foi tema, esta anotação, da mensagem de ontem. E eu havia planejado e estudado já uma mensagem para trazer no dia de hoje. Quando eu fui submisso e obediente à voz do Espírito Santo de Deus, no final da reunião de ontem, quando o Senhor começou a dizer que Ele está no controle de tudo. E eu passei a madrugada pensando nisso. Nós fomos dormir tarde ontem, eu dormi por volta de 4 horas de sono. Acordamos hoje antes das 7 para irmos para Santos. E o Espírito Santo de Deus me dizia: eu estou no controle de tudo. E hoje, quando eu cheguei aqui na igreja, por volta de 4 horas da tarde, só Deus sabe, né, pastora, como eu cheguei aqui. Eu fico com os nervos à flor da pele. Eu fico preocupado quando eu não tenho a mensagem pronta, quando as coisas não estão prontas. E eu sentei e orei, comecei a abrir a Bíblia, e o Senhor falou à minha mente espiritual: escreve. E o que você vai receber nesta noite vem direto do trono da graça de Deus para a sua vida. Eu quero te dizer que Deus está no controle de tudo. Não sei como você está. Eu acredito que você esteja bem. Deus está no controle de tudo, ainda que algo não esteja. Em Romanos 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o propósito de Deus. Pai amado e eterno, Deus maravilhoso, a Tua palavra nos ensina que nós fomos chamados com um propósito. Cada ser humano, cada filho, cada filha, foi chamado com um propósito. E este propósito nós temos dia após dia descoberto. Dia após dia nós temos entendido. Hoje entendemos algumas coisas que já cooperaram. No futuro, entenderemos outras que ainda não entendemos. Mas o fato é que tudo está debaixo do teu controle. O fato é que muitas vezes nos sentimos pequenos diante deste mundo tão grande. Mas como é bom ouvir a tua voz e saber que nada passa desapercebido aos teus olhos. Como é bom saber que o Senhor conhece cada um de nós. E o Senhor nos chama pelo nome. Obrigado, Senhor, por estarmos submetidos ao seu total controle. O meu pedido nesta hora, Pai, é que o Senhor fale de tal forma que esta segurança seja impressa na mente e no coração dos teus filhos. Revela-te a nós. Revela-te, Senhor Jesus, como Emanuel, como Deus conosco, como Deus que está no controle, como o Deus Todo-Poderoso. É o que eu lhe peço e lhe agradeço,
em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meu bem. Meus amados irmãos e irmãs, minha igreja, minha família. Eu louvo e glorifico a Deus porque eu descobri ao longo da minha vida que Deus está no controle de tudo. Mas muitas vezes, quando eu e você, passamos por algumas situações, passamos por algumas fornalhas ou desertos da vida, às vezes nós, por alguns momentos, nos esquecemos que tudo está debaixo do controle e da segurança de Deus. Eu comecei o sermão, a homilia, a mensagem, com Romanos 8, 28, que pode parecer um pouco commodity nos dias de hoje. Talvez ao lermos esta passagem de Romanos, é muito commodity, talvez se tornou uma passagem muito comum, falar que tudo vai cooperar, parece até, quizás, um jargão bíblico. Tudo vai cooperar, talvez soe até com um certo descaso ou uma falta de atenção com alguém que precisa ser ouvido ou que precisa de um socorro. A verdade é que quando nós falamos, olha, tudo vai cooperar, por nós ouvirmos muito isto, por ouvirmos sempre, parece que é algo que está em decadência. Mas eu queria lhe dizer nesta hora, a palavra de Deus nunca volta vazia. E a palavra de Deus é viva, eficaz, penetrante, cortante, é poder. E esta palavra produz o efeito pela qual ela foi designada. Tudo há de cooperar na sua vida. E como isto vai acontecer, pastor? Como eu posso ter a ciência de que isto é verdade? Tudo vai cooperar na vida daqueles que creem que esta palavra é autêntica. Olha, todas as vezes que alguém dá crédito à palavra, a palavra se manifesta na vida desta pessoa. Todas as vezes que alguém desacredita da palavra, a palavra não surte efeito na vida desta pessoa. Então, para que a palavra de Deus surta efeito em sua vida, é importante que você dê crédito à palavra de Deus. É importante que você creia. É importante que você, ao ler esta palavra, você faça da leitura bíblica, deste manual de vida, algo real, algo palpável, ao ponto de você dizer, eu acredito nesta palavra. Porque, às vezes, algumas coisas parecem que estão dando errado. Esta é a sensação que, às vezes, eu tenho. Mas eu sou pastor, eu me converti ao Senhor em 1990. Eu comecei a frequentar a igreja evangélica aos 14 anos de idade, em 1990. Há 23 anos atrás. E dos 14 até aos 17 anos, eu não entendia muito o que eu estava fazendo na igreja. Eu estava ali junto com os jovens e era um pé na igreja, era um pé no mundo. Eu não tinha muita noção do que era o cristianismo verdadeiro. Eu não entendia muito. Então eu fui levado por algumas ondas, por algumas coisas, e já se passaram 23 anos desde que eu pisei, entendendo aos 14 anos de idade, da idade do meu filho Lucas, que hoje toca no louvor da igreja. Eu entrei dentro de uma igreja evangélica entendendo o que eu estava fazendo ali. E de lá para cá, não foram poucas as vezes que eu tive a sensação que eu estava sozinho. Não foram poucas as vezes que eu me senti sem direção, um pouco meio sem prumo na vida e sem saber que direção tomar. E muitas vezes, eu confesso, que eu troquei os pés pelas mãos, porque eu achei que eu poderia fazer alguma coisa que talvez não me iria gerar muito problema, eu achei que aquilo passaria desapercebido aos olhos de Deus. E muitas coisas eu sofri neste período, na juventude, na adolescência, até que eu entendesse. E desde o dia que eu entendi que a minha vida é controlada por Deus, eu passei a ser uma pessoa muito mais feliz.
E eu quero trazer um pouco disto que Deus alimentou o meu espírito hoje, enquanto o Espírito Santo de Deus me iluminava a mente espiritual, e o Senhor me revelava que cristianismo não é um lugar de derrota. Sabe, cristianismo não é um lugar de fracasso. Igreja evangélica não é um lugar de decadentes, de pessoas fracassadas que se deram mal na vida e por isso vieram para a igreja, porque a igreja é um bando de fracassados e todo mundo se aceita. Isso não é o cristianismo que nós cremos. O cristianismo é um lugar de pessoas vitoriosas. Dentro das igrejas evangélicas, nós vamos encontrar as pessoas que tiveram as maiores superações na vida, pessoas que deram a volta por cima, pessoas que estiveram por baixo, mas souberam dar a volta por cima, pessoas que um dia estiveram marginalizados, mas hoje são cabeça e não cauda. Então, eu quero que você entenda, neste início da mensagem, que todo este processo não passou de um aprendizado de Deus na sua vida. Tudo que nós passamos é um aprendizado. Nada acontece sem a ação ou sem a permissão de Deus. Então, é necessário que você entenda que Deus tem uma aliança com você. Uma aliança em que Ele prometeu cuidar de você. Deus cuida de você. Você acredita nisso? Diga: Deus cuida de mim. Ainda que você não sinta, ainda que você não perceba, ainda que os teus olhos não consigam enxergar, Deus cuida de você. Deus te tirou de onde você estava. Isto foi o cuidado dele com você. Deus, durante a sua vida, foi acrescentando pessoas e foi tirando pessoas, porque Deus cuida de você. Às vezes, eu vou dizer de mim, não vou dizer da igreja, eu já senti falta de algumas pessoas que passaram por minha vida. Eu senti falta de algumas pessoas com as quais eu convivi, eu me relacionei, pessoas que eu em alguns momentos senti saudade. E depois eu entendi como foi importante Deus ter tirado aquelas pessoas de perto de mim. Pessoas que me faziam mal. E eu dizia: não faz, me faz bem, eu gosto. E Deus, por estar no controle de tudo, tirou algumas pessoas de perto de mim para que eu pudesse avançar. Sabe que algumas pessoas amarram as nossas vidas? Algumas pessoas são como algumas correntes, são como algumas algemas que estão no nosso corpo, travando a nossa vida. E nós, na carne, não queremos nos desfazer destas pessoas. Sabe que eu, por mim mesmo, não teria me desfeito de algumas pessoas que passaram por minha vida. E por eu não ter esta coragem, o cuidado de Deus comigo tirou estas pessoas de perto de mim. Algumas pessoas que nós achamos que nos faz bem, nos faz mal. E por que Deus tira? Porque Deus está no controle das nossas vidas. Ele tem uma aliança conosco. Se nós lermos em Jeremias 32, do versículo 10 a 42, diz assim: farei com eles aliança eterna. Há uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Eu preciso explicar isto aqui, porque Deus fez uma aliança comigo e com você. E por Ele estar no controle de tudo, a aliança que Ele fez é uma promessa de nos fazer o bem. Então, Deus nos faz bem. Diga: Deus só me faz bem. Nós temos que entender que Deus só nos faz bem. Olha, todo mal que às vezes nós vivemos, fomos nós mesmos que produzimos, porque Deus só nos faz bem. Deus só nos quer ver bem. Olha, e porei o meu coração, e porei o meu temor no seu coração. Sabe que o Espírito Santo é que convence do pecado. O Espírito Santo é que nos alerta, que nos coloca este temor, para nós nos afastarmos de algumas coisas. Pastor, por que um cristão, ele foge do erro, ele foge do pecado? Por que o cristão, ele não quer se envolver com as coisas deste mundo? Por quê? Porque há uma aliança, e nesta aliança, esta proteção e este controle de Deus, Deus deixou impregnado em mim e em você este temor. Olha, eu e você temos um temor, uma reverência a Deus. Isto é natural. Não precisa que alguém fique te
falando, alertando. Isso está em você, isso está no teu coração. Para que nunca se apartem de mim. Por que nós estamos na igreja? Amados, com tantas oportunidades que nós temos aí fora no mundo, com tantas coisas que o mundo tem para nos oferecer, por que nós estamos aqui? Porque o Senhor colocou uma aliança no meu e no seu coração, uma algema que nos prende a Ele, que não nos permite nos apartarmos dele. Eu louvo a Deus por isso, porque eu vou dizer aqui, amados, quantas vezes os apelos do mundo me quiseram tirar da igreja? Quantas vezes eu olhei para trás como a mulher de Jó, que se tornou numa estátua de sal? Quantas vezes eu olhei para trás e não me perguntei, será que lá não é o meu lugar? Será que lá fora, lá no mundo, nas coisas que eu vivi, será que não é lá que eu tenho que viver? Por que eu e você não estamos lá, estamos aqui? Por causa desta aliança feita conosco, nos nossos corações, uma aliança eterna, de nos fazer o bem, para nós não nos apartarmos da casa de Deus. Por que eu e você não podemos nos descabelar, não podemos ficar, com os pensamentos vagando, achando que não tem solução para as nossas vidas? Por que nós não vivemos assim? Porque Deus nos deu uma aliança, um compromisso de nos fazer o bem. Pastor, se Deus me deu uma aliança, se Ele prometeu que só vai me fazer bem, vamos ler o versículo 41 e 42, eu explico. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Pastor, porque às vezes o mal vem, algumas coisas investem contra as nossas vidas, porque eu gostaria de não ter passado por algumas coisas que eu passei. Eu já pensei assim. E foi um pensamento infante, foi um pensamento infantil. Quando eu pensei, eu não gostaria de ter passado por isso, eu não gostaria. Sabe que hoje eu sei que tudo que eu passei foi importante. No momento não foi bom. No momento não foi aquilo que eu gostaria de ter vivido, mas foi importante. Porque todas as vezes que nós saímos de alguma coisa difícil, nós saímos mais forte. Sabe que todas as vezes que você passa por alguma situação na vida, seja ela boa ou não, você sai mais forte, você tem um aprendizado, você aprende. Eu costumo brincar com a minha esposa que eu me acostumo com o que é bom com facilidade. A pastora agora vive falando assim, eu quero fazer um cruzeiro, eu quero novamente fazer. Eu disse, eu também, eu me acostumo com o que é bom fácil, eu me acostumo. Agora, o que nós temos que entender é que nós não podemos nos acostumar com aquilo que não é bom. Agora, não nos acostumamos, mas isso não significa que nós não vamos enfrentar. Existem tormentas que vêm sobre as nossas vidas, existem situações, provas, existem desertos que vêm sobre as nossas vidas, que é para fazer de mim e de você pessoas mais fortes. Não significa que Deus fechou os olhos para nós, não significa que Deus nos abandonou, que Deus nos desamparou. Não, muito pelo contrário. Quando nós passamos por alguma coisa, é para aprender. A vida é um aprendizado. O salmista disse isto de forma tão poética. Ele diz assim, no Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O que o salmista está dizendo? Foi bom eu ter passado. Sabe que algumas adversidades que você passou na vida foi bom? Você tem coragem de dizer isso? Diga, eu já passei por algumas coisas na vida. Diga, eu já passei, pastor. Mas foi bom. Talvez você não esteja nem entendendo por que você está falando isso. Mas sabe por que foi bom? Porque cooperou para alguma área da tua vida. Talvez áreas que nós nem entendemos. Porque o crescimento
Às vezes nós não entendemos. Às vezes nós amadurecemos e nem percebemos. Às vezes nós crescemos e nem percebemos. Parece que eu sempre tive esta idade, este tamanho, esta mentalidade. Parece que eu sempre fui assim. Mas na verdade não. Eu amadureci, eu cresci e eu nem percebi. Hoje eu digo não para as coisas com tanta naturalidade que talvez alguns anos atrás seria uma guerra eu dizer não. Hoje eu simplesmente viro as costas para algumas coisas que talvez no passado, olha, me faria sofrer. Hoje eu ouço coisas que entram por um ouvido e saem pelo outro e eu nem percebo, porque eu cresci, eu amadureci. Então o amadurecimento é bom, então é importante. Tudo na vida tem valor. Você está compreendendo? Diga, tudo que eu passei na vida teve o seu devido valor. Teve o seu devido valor, não despreze. Ah, eu quero esquecer uma parte do meu passado, pastor. Renegar. É página virada, óbvio. Você não vai voltar ao passado, mas foi bom ter passado para que você aprendesse os decretos de Deus. E eu quero te mostrar experiências bíblicas de pessoas comuns que foram alvo de situações na vida e que viram que Deus está no controle. Eu quero mostrar um caso de injustiça. Porque talvez você chegou aqui e disse, pastor, eu já fui muito injustiçado na vida. Eu já fui vítima de injustiça, sabe? Eu já fui caluniado, eu já fui difamado, eu já fui roubado. Pastor, eu passei por muitas coisas na vida e isso me traz uma certa revolta, um certo desconforto. Eu não consigo olhar algumas pessoas nos olhos, eu trago comigo marcas profundas no meu coração. Eu quero te mostrar que pessoas semelhantes a você, na Bíblia Sagrada, passaram pelas mesmas coisas. E nós vamos identificar o controle de Deus na vida dessas pessoas. Então, uma delas foi José. Talvez uma das literaturas mais conhecidas no mundo evangélico é a história de José. Livros, filmes narram a vida, a obra e a história de José. José, um menino que teve um sonho, uma visão, foi invejado pelos irmãos, foi vendido como escravo, depois de escravo chegou na casa de Potifar, começou a ter uma ascensão, de repente, mais uma vez, uma injustiça sobrevém sobre José, a mulher de Potifar quer se deitar com ele não quer, ela o acusa injustamente, ele vai parar numa cela escura, tenebrosa, preso, ali a vida dele parece que está indo de mal a pior. Você pega a vida deste homem, injustiça atrás de injustiça. Situações que quando eu olho eu digo, meu Deus. Às vezes algumas pessoas me contam histórias, me contam relatos da sua vida, que eu digo, meu Deus, como essa pessoa consegue estar de pé? Eu já atendi pessoas no meu gabinete, que eu me perguntei, Senhor, como esta moça, como este moço consegue permanecer de pé diante de tantas investidas? Foi o que aconteceu na vida de José. Agora, tudo isso foi com um propósito, porque Deus não apenas antevê, Deus determinou como as coisas vão ser. Já está determinado por Deus. A sua vida está determinada por Deus. Às vezes nós achamos que não. Achamos que fazemos o que queremos. Mas a sua vida está no controle de Deus. Diga para o seu irmão, a sua vida está no controle de Deus. Aleluia. Então, ele passou por tudo aquilo, injustiça, situações. E aí tem um momento que caiu a ficha. Olha, eu vou dizer sem demagogia. Eu não sei porquê. Eu não consigo, quando eu estou lendo isto, eu não consigo não chorar. A minha vida inteira, desde que eu me compreendo por cristão, todas as vezes que eu leio a história de José, eu choro. Talvez por ter sofrido também situações semelhantes na vida, e a gente se identifica com algumas pessoas.
E eu me emociono muito. Toca muito forte ao meu coração a história de José. Mas um dos momentos, assim, para mim, é o ápice dessa leitura, está no capítulo 45, o versículo 7 e 8, em que José começa a explicar para os irmãos o que aconteceu e aquela situação toda. E aí, José entende que tudo cooperou. José entende o que Paulo escreveu aos Romanos. Ele diz assim: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Olha, amados, às vezes Deus sacrifica a vida de alguém, uma família, por uma nação. Às vezes Deus permite que alguém passe por alguma situação para que uma grande multidão seja beneficiada. Às vezes Deus, isso é pegar as coisas loucas para confundir as sábias. Deus pegou aquele jovem, aquele moço, aquele rapaz, aquele menino, garoto, tirou de perto da família, levou para longe. E você vê este agora governador do Egito reconhecendo que houve a necessidade de Deus ter feito aquilo. Você vê uma certa alegria na alma quando ele começa a dizer assim: olha, Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Ele começou a entender que já havia cooperado. Você pega o versículo anterior, ele está dizendo: olha, já foram 2 anos de muita fome, virão mais 5. Ele sabia o que estava acontecendo, Deus já havia revelado. E olha o versículo 8. Isto aqui mas é lindo demais. Assim não fostes vós que me enviastes para cá. Amados, quando alguém intenta contra a sua vida, quando alguém lhe faz um mal, eu derrubei, eu tirei do emprego, eu fiz, eu difamei. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Sabe o que José está dizendo? Vocês acham que lá vocês estavam usurpando a minha vida, me jogando no lixo, na latrina, fazendo de mim como se eu fosse um verme? Não! Foi Deus. Foi Deus quem forçou vocês a isso. Foi Deus quem fez com que isto acontecesse. Sabe o que significa isso? Que ninguém pode lhe fazer mal, ninguém pode te tocar, porque até para que isto aconteça, tem que ter a ação ou a permissão de Deus, porque Deus já vê lá na frente que isto vai ter que cooperar para o teu bem. Isto aqui é muito forte. Isto é muito forte. Olha, isso me dá uma coragem, isso me dá uma força, porque eu sei que eu posso ir para qualquer lugar. Eu sei que aonde quer que eu esteja, Deus estará me guardando, Deus estará me protegendo o tempo todo. Talvez alguém possa dizer: quebrou a cara, se ferrou na vida, desculpe a expressão, eu arrebentei, eu fiz e aconteceu, falei na cara o que eu queria, eu vomitei na cara. Meu irmão, coitadinho, não fostes vós que me enviastes para cá. Sabe que às vezes nós estamos aonde estamos, sabe por quê? Porque alguém nos cutucou. Às vezes você diz assim: eu vou sair desse emprego, eu não aguento mais isso aqui. Pelo amor de Deus, é todo dia injúria, é todo dia esse povo me maltratando, é todo dia, eu vou sair daqui. Aí você vai para um lugar, de repente você se torna pai de Faraó. Você se torna governador, se torna gerente, você se torna o maior dentro daquela empresa. Ué, como? Porque alguém ficou te cutucando. Não foi a força daquela pessoa que te tirou, foi Deus que usou aquela pessoa para te incomodar, para você dizer: peraí, eu não vou sair daqui, eu vou para outro lugar, Deus tem mais para mim. Ou não. Ou às vezes existem situações diferentes que Deus vai começar a te provar e te testar para você dizer: peraí, eu não vou me entregar. E você vai reagir com fé e você vê
a pessoa partindo e você ficando. Agora, a verdade é que Deus está no controle de tudo. Você consegue enxergar o que o Espírito Santo de Deus está dizendo esta noite? A negativa de alguém, o não de alguém, não procede da sua própria boca. Porque quando Moisés foi tirar 3 milhões de pessoas do Egito, quem foi que endureceu o coração de Faraó? Foi Deus. Sabe quando você vai pedir alguma coisa para alguém, fulano, você está certo. Eu já passei por isso. Eu estou certo que a pessoa vai dizer, o que é isso? Lógico que sim, conte comigo. E eu procuro a pessoa, olha, eu estou com um projeto assim, assim, assim. Ah, não dá. Eu digo, como não dá? Se eu tinha uma certeza que dava, não dá. Quando alguém diz não, é porque Deus mandou dizer não. É porque Deus disse não. Porque ninguém pode te dizer não, se Deus não quiser. Porque ninguém pode resistir ao poder de Deus. Porque se alguém pudesse resistir ao poder de Deus, eu não estaria aqui. Eu estaria em casa, talvez em São Paulo, onde eu morei, vivi, em qualquer outro, não estaria aqui. Se alguém pudesse resistir à voz de Deus, você hoje não estaria na igreja. Você estaria em qualquer lugar, menos na igreja. Quem está entendendo? Outro caso que nós também precisamos explorar e entender, agora é a questão do tempo. Porque o homem é senhor do tempo, ele acha que ele é dono do tempo, ele acha que o tempo tem que conspirar ao seu favor, que as coisas têm que acontecer quando ele quer. E enquanto hoje eu estava ali recebendo pelo Espírito Santo de Deus esta mensagem, e o Senhor falava comigo, e Deus disse, Ricardo, eu sou o Senhor do tempo, lembra-te de Abraão? E eu disse, eu preciso ler o que o Senhor quer me dizer de Abraão, e comecei a ler a vida de Abraão. Foi quando me despertei, quando alguém quer ser Senhor do tempo, porque eu podia falar aqui do nosso pai da fé, tanta história bonita de Abraão, mas eu quero te contar uma narrativa de Abraão interessante. Abraão recebe uma ordem de Deus, uma direção, em que ele tem que esperar 25 anos, só que ele não sabe. Ele tinha que esperar 25 anos. Deus não revelou o tempo, disse que daria o filho. E você vê Abraão começa a ouvir a manipulação de Sara, e Sara diz assim, olha, vamos pegar a escrava, vamos pegar Agar, e você vai ter um filho com Agar, e este filho será o filho da promessa. Sabe que Sara e Abraão quiseram ser senhores do tempo, quiseram abreviar o tempo, quiseram resolver do seu jeito. E até os dias de hoje, você vê árabes, muçulmanos, numa luta que já atravessa séculos com os judeus. Por quê? Ismael, filho da escrava, com o povo de Isaac, filho da promessa. Você viu até hoje homem-bomba, gente se matando, uns que têm o Torá, outros que têm o Alcorão que ensina a não amar o judeu. E você vê tudo isso. Séculos de luta, porque alguém não quis esperar o tempo de Deus. Quantas vezes você não quis ser senhor do tempo e hoje colhe os frutos desta ação que você teve? Embora vá cooperar para o teu bem, nós temos que entender que o Senhor é Senhor do tempo. Por mais que Abraão quisesse fazer o tempo dele, por mais que Abraão tivesse a vontade dele, Isaac só nasceu no tempo de Deus. Aquilo que você sonha, que você almeja, aquilo que você deseja, aquilo que Deus te prometeu, só vai chegar na sua vida no tempo de Deus. Você consegue compreender isso? Só no tempo de Deus. E quando chega o tempo de Deus, quando o tempo de Deus chega, aí você vê algo lindo. Em Gênesis 21, versículo 5, tinha Abraão 100 anos, quando lhes nasceu Isaque, seu filho. Nasceu ou não nasceu? Deus está no controle ou não está? Eu e você não somos senhores do tempo. Deus é quem controla o nosso tempo, a nossa vida. Também a nossa vida financeira, porque parece que a vida financeira, não, pastor, se eu não fizer, se eu não fazer, se eu não acontecer,
a tua vida financeira também está debaixo do controle de Deus. Sabe que às vezes Deus não permite chegar mais. Por quê? Porque Deus sabe que você não vai saber usar mais. Pastor, olha, pastor, vou dizer uma coisa para o irmão, porque se eu tivesse hoje um dinheiro bom, quem aqui já pensou como eu, se tivesse 1 milhão? Eu já pensei. Quem já pensou aqui? Só eu. Às vezes eu fico pensando, 1 milhão. Mas eu já pensei cada bobagem. Eu já pensei logo, de 1 milhão, tiro 100 mil. 100 mil é da igreja. 100 mil já está para a igreja. Mas aí com 900 mil, eu já pensei logo num carro. O que é ter gente com olho gordo em mim? Eu já pensei logo num carrão. Pensei num carrão para minha mulher. Pensei em recalchutar ela todinha. Funilaria e pintura. E eu comecei a pensar um monte de bobagem. E dali a pouco, os 900 mil, eu já estava de olho gordo no 100 que eu dizimei, porque eu disse, está faltando. Porque eu já comecei a pensar, não, porque eu preciso ter um investimentozinho, um pé de meia, umas 4 casinhas de aluguel, e as casinhas, eu queria 4 casinhas, cada uma de 50 mil, eu não sei onde é que eu ia achar, para ter pelo menos uns 2 milinhos por mês de aluguel. E eu comecei a pensar, a vagar nos pensamentos. Eu estou devendo 900 mil. E eu falei, eu não posso pôr minha mulher em qualquer lugar, eu tenho que pôr no Pitangui. Só que o Pitangui já está tremendo, está velhinho. E eu comecei a gastar o dinheiro. Eu comecei a gastar. E depois eu comecei a rir de mim mesmo. Eu disse, mas como é que eu estou gastando um dinheiro que eu nem tenho? Que eu nem ganhei? Às vezes nós gastamos o que nós não temos. Às vezes nós pensamos em fazer o que não devemos. Às vezes nós almejamos. Só que o Senhor está no controle da nossa vida financeira. Isso não significa que Deus não vai te dar, que Deus não vai te prosperar. Não, muito pelo contrário. Ele tem prazer. Ele tem alegria. Olha o Salmos 35, versículo 27. Diz assim, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam, sempre glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Diga, Deus tem alegria em me ver prosperar. Deus tem. Agora, Deus vai permitir que as coisas cheguem no tempo certo, na hora certa. Se nós pegarmos, por exemplo, aquela história de Isaac, Isaac estava passando por um momento difícil, um momento que faltava comida, ele não tinha recursos. Aí Isaac pensa, eu vou avistar-me com Abimeleque, vou avistar com Abimeleque, conversar com Abimeleque, rei dos filisteus, e eu vou chegar lá, eu vou conversar com ele, vou pedir um empréstimo, vou pedir socorro, vou pedir ajuda. E aí Deus diz para Isaac, você não vai agerar, fica na terra que eu te disser, que eu vou fazer de você um homem próspero. Fica, obedece. E aí você vê ele obedecendo a Deus, semeando, plantando, e olha o que acontece. Gênesis 26, 12 a 16. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhes tinham inveja, olho gordo. E por isso lhe entulharam, olha o que fizeram, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo. Os filisteus ficaram com tanta inveja da prosperidade, que começaram a jogar terra para fechar os poços de água. Era muito valioso quem tinha poços de água, quem tinha essas cisternas de água, era valiosíssimo. E eles entulharam tudo. Agora o versículo 16. Disse Abimeleque, olha, Abimeleque chega para Isaac e diz assim, Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Você vê versículos antes, Isaac pensando em buscar guarida, ajuda, pedir empréstimo para Abimeleque. E você vê versículos depois, por ele ter obedecido a Deus, esperado em Deus, confiado em Deus, você vê Isaac sendo maior do que Abimeleque. O que é isso? É entender que a nossa vida financeira é controlada por Deus.
Sabe, se nós honrarmos, se nós fizermos o que Deus manda fazer, se Deus manda plantar, plante. Se Deus manda semear, semeie. Você vai recolher sempre 100% daquilo que você tem plantado. Por quê? Porque o Senhor tem um compromisso de te abençoar, de te fazer um homem e uma mulher próspera. Não tenha receio. Deus está no controle de cada semente. Olha, não pense que você plantou aqui, a sua semente foi esquecida por Deus. Pense que aquele dízimo que você plantou há 10 anos atrás foi ignorado. Já foi. Cada semente que nós plantamos, cada semente, ela não é esquecida por Deus. Deus nunca se esquece. Até porque Ele tem um compromisso de honrar até 1000 gerações daqueles que o honram. A terceira, a quarta é até 1000. É uma promessa de Deus daqueles que honram a Ele. Então Deus tem um compromisso com você. Deus quer honrar a sua vida. Então nós temos que compreender. Toda a história da Bíblia Sagrada, nós vamos perceber isso. Lembra do centurião? Problema de cura. Aquele homem, aquele comandante, tinha um servo que estava doente. Ele disse, não precisa que o senhor vá lá, manda uma palavra. Meu irmão, Deus está no controle de qualquer enfermidade que se levante contra você. Lembra aquela senhora do fluxo de sangue? Foi lá, tocou em Jesus, recebeu a cura. Lembra o cego de Jericó, os leprosos? Sempre Jesus esteve no controle de todas as situações daquelas pessoas. Porque Ele é Deus, Ele governa e controla a sua vida. Diga, Deus está no controle da minha vida. E eu preciso ir para esses minutos finais, te mostrando como deve ser o seu procedimento. Qual é o procedimento de alguém, pastor, que entende, que compreende que Deus está no controle de tudo? Como eu devo viver, pastor? Como deve ser a minha postura? Em Lucas 12, 22, Jesus nos ensina isso. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis para quê? Não fique ansioso, perturbado. Como é que vai ser? Como é que vai ser a minha vida? Se isso não acontecer, o que vai ser do meu futuro? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha vida? Não andeis ansiosos. Não permita que a ansiedade brote no seu coração. Pastor, o irmão fala isso porque não é a água que está batendo no teu nariz. Já bateu, já bateu. Não podemos andar ansiosos. No momento que está tudo, parece que indo pelos... Uma pessoa desesperada age desesperadamente. Quem já viu enfrentando um momento adverso na vida sabe. Eu não me desespero, eu não vou me descabelar, eu não me descabelo. Eu sei que Deus está no controle. Nós temos que... Não pode ter ansiedade tomar conta de você. Olha, tem muita gente assim. Eu não sei o que eu vou comer, eu não sei como eu vou vestir, eu não sei o que eu vou beber, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei. Você não sabe, eu vou te dizer. A sua vida está debaixo do controle de Deus. O Senhor vai colocar você no lugar que Ele tem preparado para você, para te honrar, para que tudo coopere para o teu bem. Tudo vai ser um aprendizado. Olha o versículo 23. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Tem gente que fica triste. Eu não tenho uma roupa nova, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu prefiro a vida do que a roupa. Não é a vida mais do que o alimento, do que a roupa? Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. 24. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que... Meu irmão, você vale mais do que uma ave. Ou você acha que não? Você acha que um pombo, daquele que fica ali na praça, entrando lá no China, você acha que aquele pombo vale mais do que você? Pastor, olha, eu acho que um cachorro vira-lata tem mais valor do que eu. Para com isso. Para tanto sofrimento. Um cachorro velho de rua tem mais voz do que eu. Que isso? Não andeis ansiosos.
Deus o sustenta, quanto mais valeis do que as aves. 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Amado, o que a Bíblia diz aqui? Quem que pode acrescentar? Nós podemos acrescentar um côvado. Sabe o que é um côvado? Esta medida aqui, ó, daqui até aqui, 43 centímetros. Daqui até aqui, isso é um côvado. Não podemos acrescentar 40 centímetros na vida. Podemos resolver nada. Você pode agora resolver. Vai, paga a conta aí agora. Entra no banco aí. Vamos lá, entrou no banco. Entra. Resolve, vai, paga. Paga esta conta agora aí. Ah, não dá para tu aqui amanhã, ainda é amanhã. Pois é, não dá. Por que eu vou ficar ansioso? Por que eu vou ficar pensando na prestação que vence só dia 4? Se hoje ainda é dia 3. Ah, pastor, hoje é dia 4, pastor. Eu tenho que pagar a hipoteca. Meu irmão, eu vou ficar esquentando a cabeça. Se é meio-dia, o banco só fecha às 4. Eu vou ficar esquentando a cabeça. Diga, Deus cuida de mim. Você consegue acreditar nisso? Pastor, isso aí eu não sei. Pastor, é até bonito de ouvir, mas não sei, não cola comigo, não cola. Porque, pastor, se eu não der meus pulos, ninguém paga minhas contas. Ah, tá. Você acha que quem deu para você até hoje, para que você pudesse honrar os seus compromissos, foi seus pulos? Tadinho, tadinha. Você pode, se pular, resolver, se eu ficava aqui, ó, vamos pular, todo mundo pulando, na presença de Deus. Versículo 26. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Porque você não pode resolver. Tem coisa que eu não posso resolver. Pastor, o negócio é o seguinte, eu não tenho o dinheiro para pagar amanhã. Eu não vou conseguir pagar. Então meu irmão vai para casa, deita e dorme e fica em paz. Não, mas não vou conseguir pagar. Você não vai conseguir pagar, agora você vai morrer? Você quer se jogar da ponte? Você quer dar um tiro na boca? Você quer fazer, você não tem como pagar? Entra no repouso, confia em Deus. Ah, pastor, não é com você. Eu já passei por isso. Já. E eu uso o argumento. Pastor, um dia eu estava devendo um dinheiro. E chegou 2 horas da manhã, eu remexia na cama, eu remexia. Eu falei, por que você está assim? Se eu tenho que pagar amanhã para o Zé, 3 mil reais eu não tenho. Ele disse, você tem que pagar o Zé? Você tem dinheiro? Eu falei, eu não tenho, estou aqui desesperado. Ele disse, dá o telefone do Zé aí. E disse, 3 horas da manhã, Zé, meu marido tem que te pagar amanhã. Ele disse, estou esperando esse dinheiro. Ele disse, pois é, ele não tem dinheiro para te pagar. Desligou o telefone. Eu disse, e agora? Ele disse, agora quem não vai dormir é o Zé. Dorme aí, quem não vai dormir é o Zé. Quem não vai dormir é o Zé. Você acha que o banco, você acha que o dono do banco vai ficar sem dormir porque você não pagou? Eu não estou ensinando você a ser caloteiro. Pera lá, né? Não vão sair daqui? Irmão Wilson, fui no culto, o pastor me ensinou a dar calote. Irmão Leandro, o pastor me ensinou a dar calote. Não estou ensinando ninguém a dar calote. Agora, você tem que entrar no repouso. Eu não posso resolver. Nós passamos uma situação assim, não sei quantos sabe, o Gabriel, quinta-feira aqui na igreja, engoliu um botão desse de calça jeans. Foi uma situação, tivemos que ir de ambulância para São Paulo, médica, com o risco de fazer esse negócio aí, trasquetomia, e aquele tumulto todo, e chegou no hospital, tinha que dar anestesia, o coração dele podia parar de bater, aquela coisa toda. Eu disse, o que eu faço? Eu disse, eu vou sentar aqui, vou orar, vou louvar a Deus, eu não sou médico, eu não posso controlar ali a anestesia que vai ser dada nele. Eu vejo meu filho, 2 anos, miudinho, com um lençol enrolado, nu, peladinho, numa maca, entrando para o centro cirúrgico, com o negócio na garganta, correndo o risco de morrer. Eu não posso fazer nada. O que eu ia fazer? Eu falei, Senhor, o Senhor me deu, estou cuidando, está nas tuas mãos. Ficamos lá fora orando, eu e a pastora. Daqui a pouco saiu o médico, está tudo bem, me deu o botão, está lá guardado o botão. Ora, tem coisas que eu não tenho o que fazer.
Tem coisa que não tem o que resolver. Ô pastor, mas o pastor não ficou nervoso? Óbvio. O pastor não ficou preocupado. É meu filho, amado. É meu filho, pelo amor de Deus. Estou ali, é a paixão das nossas vidas. É a alegria do nosso lar. Agora, se eu não posso fazer, pastor, porque o médico disse, mas você é médico, você vai poder se operar, vai poder resolver? Não. Então, entra no repouso de Deus, confia em Deus. Se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Tira a ansiedade do teu coração. Deus está no controle de tudo. Versículo 27. Observai os lírios, eles não fiam nem tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. 28. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Olha que coisa. Versículo 29. Não andeis ansiosos, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe, diga a Deus, sabe que eu necessito. Deus sabe do que eu preciso. Deus sabe que necessitais delas. 31. Buscai antes de tudo o seu reino. Aqui está o segredo. Buscai antes de tudo o seu reino. E estas coisas o serão. Pastor, qual é o segredo? Para encerrar o culto. O segredo é buscar o reino de Deus. O segredo nesta hora é buscar fazer a vontade de Deus. O segredo nessa hora é orar, é confessar. É declarar o que a Bíblia manda declarar, é confiar em Deus, é se agarrar em Deus e a mais ninguém. Meu irmão, é seguir a direção que Deus vai te dar, é agir conforme a direção de Deus, é esperar o tempo de Deus, é se mover conforme a vontade de Deus e tudo aquilo que você precisa, porque Deus está no controle, te será acrescentado. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Diga, Deus está no controle da minha vida. Ele está. Nós vamos orar a Deus. E se alguém entrou aqui hoje ansioso, você vai pedir a Deus para remover esta ansiedade. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso, que te darei por tantos benefícios. Não podemos acrescentar um côvado adiante de nós. Não podemos resolver situações que estão fora da nossa alçada. Existem coisas, Pai, que nós só podemos tocar através da oração. Orar e ficar esperando. O salmista disse de manhã cedo, faço a minha oração e fico esperando. Senhor, se alguém aqui tem andado ansioso, ansiosa, se alguém não tem confiado que o Senhor está no controle, revela-te ao teu filho e à tua filha nesta hora. Mostra, Deus, que tu és o Deus que estava na fornalha, acesa 7 vezes mais. Aquele que viram na fornalha que era semelhança de deuses, que tinha um brilho, uma luz, que o teu povo saiba que tu és o 4º homem da fornalha, que nem na fornalha nós estamos sozinhos. Que os teus filhos saibam que o mar não vai submergir, não vai afogar ninguém. Que o teu povo saiba que tu és o Deus que ressuscita dos mortos, aquele que ressuscitou a Lázaro, a sogra de Pedro, aquele que diz, Talita cumi, menina vem. Tu és o Deus que sara, que disse, aquela mulher que precisava de perdão, vai e não peques mais. Tu és o Deus que disse ao cego, torne
torne a ver. Ao coxo, toma o teu leito e anda. Tu és aquele que disse, aquela senhora que tinha a filha sob possessão, sob escravidão. O Senhor disse, vá, a sua filha está curada, a tua fé te salvou. Tu és o Deus que liberta. Se alguém chegou aqui hoje desacreditado, se alguém chegou aqui hoje se perguntando o que vai ser de mim, o Senhor respondeu, o Senhor nos falou, e nós queremos te agradecer por esta orientação preciosa. Senhor, que todos aqui confiem que o Senhor está no controle de todas as coisas. Quando tivermos muito, não vamos ter medo de perder, porque o Senhor está no controle. Não teremos medo se algo parecer dar errado, não teremos medo, porque sabemos que há de cooperar para o nosso bem. Tiraremos uma lição, aprenderemos com isto. Assim será em nossas vidas, Pai. Remove a ansiedade do coração do teu povo. Ensina os teus filhos a batalhar diligentemente através da fé. Ensina o teu povo a crer contra a esperança, a combater o bom combate através da fé, certos e seguros que o sol brilhará sobre as suas vidas. Senhor, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em Ti. Sairemos daqui certos de que o Senhor está no controle total de nossas vidas. Assim como o Senhor foi na vida de Pedro, diante daquela pesca falida, em que não havia peixes, e sobre a Tua palavra Ele lançou a rede no mar, e teve a melhor pesca de toda a sua vida. Assim nós lançaremos as nossas redes, Pai, neste mês de junho, e teremos grandes pescas, grandes milagres, grandes bênçãos, grandes benefícios, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus, louvado seja